Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite. Eu gostaria de agradecer desde já ao nosso pastor Júnior, por todo o carinho, por todo o cuidado, pela cobertura espiritual sobre a minha vida, sobre a minha família, a cada um dos pastores que estão se tornando amigos, a cada um dos irmãos. Louvar a Deus pela vida dos pastores que estão cuidando de mim em Itaboraí, pastor Reginaldo e pastora Ariane. Tem sido muito, muito importante na minha vida. O Espaço Reencontro tem sido muito importante na minha vida e na minha família. Então, quero agradecer a cada um dos irmãos por todo o carinho, por todo afeto, por toda a zoação, que a zoação faz parte. Quando existe zoação, é porque há intimidade, E coisa boa é estar entre amigos. Coisa boa é estar entre amigos. Coisa boa. É muito bom estar entre amigos. Querido, sem perca de tempo, abre a sua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelista Tiago esteve lá semana passada, foi usado de maneira extraordinária para me abençoar. A obreira Rafaela esteve lá, também extremamente abençoada, pastor Rafael. Povo de Deus, Deus tem falado na terra, irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou e, não tendo as pessoas com que se alimentar, chamou Jesus, os discípulos, e lhes compartilhou: tenho compaixão dessa multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: onde? Neste lugar desabitado, seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão. E após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que estes servissem a multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar. E ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo. Amém? Até aqui. O tema da minha ministração é o segredo da multiplicação. Repita bem forte comigo: o segredo da multiplicação. Eu descobri, queridos, um segredo. Pastor, há quanto tempo o senhor descobriu? São muitos anos que eu descobri esse segredo, me apresentaram esse segredo. E eu passei a conviver desfrutando desse segredo. Mas alguma coisa no meio do caminho me fez se esquecer completamente dele.
Então eu vim aqui nessa noite dizer para você que existe um segredo extraordinário para nós vivermos a multiplicação de Deus. Existe um segredo fantástico. Se eu e você, nós descobrirmos de fato, nós iremos viver multiplicação em todas as áreas das nossas vidas. E não é só em 2017, não, mas será para o resto das nossas vidas. Quantos creem nisso, dão glória a Deus. Apesar de ser um segredo, ele não é difícil ser descoberto, pois ele está o tempo todo diante de cada um de nós. Alguns descobrem esse segredo e passam a viver debaixo do poder sobrenatural dele. Outros, infelizmente, não fazem ideia de que realmente exista algo tão poderoso que possa mudar a história de suas vidas. Todos nós desejamos um milagre. Todos nós desejamos romper. E no início do ano nós pensamos muito nisso. Senhor, como será o meu ano? Eu estava aqui no culto da virada e eu me recordo muito bem quando o nosso pastor Júnior, ele usou a palavra expectativa. Eu estava lá na galeria, quando ele falou expectativa, eu estava do lado do irmão Alex, que está aqui comigo hoje, amigo de longas datas. Quando o pastor falou expectativa, minha vontade era voar da galeria e sair voando. Falei, rapaz, ele me achou aqui. Porque eu vivo em expectativa de que vai acontecer alguma coisa. E nós entramos no ano com essa expectativa, de que o nosso ano será melhor, de que nós iremos avançar, de que nós vamos prosperar, que nós vamos crescer em todas as áreas da nossa vida. Nós começamos o ano assim, fazendo planos, projetos, sonhos. E eu tenho certeza que, como eu, você já fez muita coisa em busca da prosperidade, da multiplicação, da vitória, do milagre. Meu irmão, eu já fiz de tudo. Já fiz muita coisa. Já participei de inúmeras palestras motivacionais em busca do sucesso, da felicidade. Já li inúmeros livros motivacionais. Receita para o sucesso, 147 passos para o milagre. Quem pensa enriquece. Descubra uma mente milionária. Uma vez um amigo chegou para mim e falou assim, você quer crescer na vida? Você quer prosperar na vida? Falei, claro que quero. Ele falou, você tem que ler esse livro aqui. Quando eu peguei o livro, Descubra o Poder da Mente Milionária. Rapaz, quando eu peguei o livro, pastora, eu senti um negócio diferente. Falei, rapaz, vou ler isso aqui e alguma coisa vai mudar na minha vida. E eu lembro que eu fui para São Paulo. Nesse dia eu fui para São Paulo. Não sei se fui fazer um curso. Estava em viagem. Eu li o livro todo em 6 horas de viagem. Porque eu queria descobrir o segredo da prosperidade. Eu queria ficar milionário. Eu queria crescer. Certa vez eu estava pregando, e eu gosto muito de falar a respeito de sonhos, né? Eu gosto muito de falar a respeito de milagre, não escondo isso de ninguém, converso muito com as pessoas a respeito do assunto milagre, e eu preguei aquela noite, quase coloquei o meu pulmão para fora, de tanto que eu preguei e falei sobre milagre.
E eu lembro como se fosse hoje, Tiaguinho. Terminou o culto, um varão me chamou. E quando depois do culto um varão te chama, meu irmão, você já cria logo uma expectativa. O varão me chamou e falou assim: Vaso, Deus mandou te entregar um negócio hoje. Eu falei: olha aí. Abre a sua Bíblia. Jó, capítulo 42. Eu falei: chegou o dia da virada. Jó, capítulo 42, ele é. Abre a sua Bíblia. Jó, capítulo 42. Ele pegou o envelope e botou dentro da Bíblia e falou: fecha. Só abra quando chegar em casa, que é mistério. Peguei o envelope, botei dentro da Bíblia, fui para casa. Falei: rapaz. E eu, no trajeto, doido para chegar em casa, e abri o envelope. Porque na minha mente tinha um negócio bom ali dentro. Tinha um negócio bom ali, né? Falei: opa, coisa boa. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a Bíblia, peguei o envelope, tinha um cartãozinho. Se eu não me engano, era da Forever Living. Ele era consultor da Forever. E escreveu um recado: o segredo do seu sucesso está em você entrar para esse grande grupo chamado Forever Living. Fiz até propaganda, né? O segredo do seu sucesso está nisso. Esses dias um amigo me chamou para um outro. Eu até fiz uma brincadeira com ele, fiz uma postagem, que ele sempre me incentiva: rapaz, você vai mudar de vida. Você vai comprar esse kit aqui, ó. Você vai comprar esse kit inicial. Você vai entrar nele. Rapaz, tu vai mudar de vida. Para de sofrer, cara. Tá aí remando. Compre esse kit aqui, que tua vida vai mudar. Eu fiz um desafio a ele. E eu falei: o dia que você comprar a sua mansão em Nova York, e o seu Porsche estiver na garagem, eu vou pensar, vou analisar, porque é um direito meu, se eu vou entrar ou não. Na busca pelo sucesso, na busca pela multiplicação, já parou para pensar que a gente faz de tudo? Já parou para pensar na capacidade de um ímpio? Quando o assunto é crescimento, é sucesso, o que ele é capaz de fazer para alcançar o sucesso? Em tempos de crise, nós estamos vivendo tempos de crise, onde o tema central do nosso país é crise, e as pessoas querem sair dela. Imagine o ímpio, o que ele não é capaz de fazer para ele alcançar o sucesso. Estou falando do ímpio. Agora vamos falar de nós, os cristãos, os crentes. Tenho certeza que você já fez muita campanha de oração. Tenho certeza que muitos irmãos aqui já foram muito a monte. Quem aqui já foi em monte orar? Eita, eu já fui sozinho de madrugada. Já fui meio-dia. Já fiz muita corrente de oração, irmão. Já fiz muita coisa, irmão, já fiz muita coisa. A última que eu fiz foi 30 dias seguidos ininterruptos de oração. Faz pouco tempo. E eu entrei na pegada da oração. Falei: Deus vai mudar a minha vida esse ano. Eu tenho uma palavra profética.
eu vou entrar. Eu falei, Senhor, fala comigo. Orando direto. Senhor, me dá um negócio, porque às vezes nós que somos crentes, a gente fica assim, Senhor, me dá um negócio, alguém que ninguém saiba, né? Um estalo, fala comigo, me dá um negócio, Senhor. E orando, e todos os dias orava e pedia um versículo de confirmação, porque crente, quando ele quer um milagre, ele ora e ele quer confirmação. Eu orava, Deus me dá confirmação. Quando eu chegar na igreja, se o pastor falar comigo, me cumprimentar, porque é de Deus. Se passar por mim e não cumprimentar, eu tenho que orar mais um bocado. Orando. Estava chegando próximo ao 30º dia, aos 30 dias de oração. E eu conversando direto com o pastor Reginaldo, nós conversamos todos os dias a gente conversa, eu conversando com ele, ele me discipulando, falando comigo, e eu falando com ele, e sem entender, estou chegando 30 dias de oração, e quando a gente conversa com o pastor, não tem essa, meu irmão, não tem essa. Quando a gente vai conversar com o pastor, a gente fica assim, ele vai me dar a chave. Ele vai falar o que eu preciso. Ele vai me falar o que eu preciso. Eu lembro que ele falou comigo assim, você tem que orar. Você tem que orar. Falei, tenho que orar. Fui orar. De novo, fui. Senhor, fala comigo. Caí dentro desse texto aqui, que é uma experiência que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Eu gostaria de compartilhar. Porque esse texto fala de uma necessidade. Diga necessidade. Uma necessidade. Quem é que não passa por necessidade? O Evangelho de Marcos, capítulo 8, ele relata o milagre da segunda multiplicação. Segunda multiplicação de pães e de peixes. Da primeira vez, foram 5 pães e 2 peixes. A segunda menciona 7 pães e alguns peixes pequenos. Por mais que tenham muita semelhança nos fatos descritos, são ocasiões completamente distintas. Em ambas as passagens, falam a respeito de uma grande multidão que estavam ali para ouvir a Jesus. Em ambas as passagens, Jesus se compadece da multidão e chama os seus discípulos com o propósito de alimentar aquela multidão. Recapitulando, Jesus se compadeceu da necessidade do povo e não iria jamais despedi-los com fome. Deixa eu dizer algo para você aqui, nesse ponto. Jesus, diga Jesus. Oh, coisa boa é falar o nome de Jesus. Jesus, ele conhece a sua necessidade. Jesus, ele conhece você por dentro e por fora. Jesus, ele tem compaixão pela tua vida. Jesus, ele tem compaixão pela sua família. Jesus conhece você quando você sai de casa, quando você chega em casa, quando você está estressado, quando você pensa em jogar tudo para o alto, quando você pensa em abandonar o barco. Jesus conhece você. Pastor, e essa crise?
essa necessidade que eu estou passando. Quem disse para você que Jesus está alheio à sua necessidade? Porque nós vivemos de vez em quando como se Deus, como se Cristo tivesse virado as costas para a gente. E às vezes a nossa boca não fala, mas a nossa mente e o nosso coração está dizendo assim: Senhor, onde Tu estás? Porque eu estou me sentindo abandonado. A boca não tem coragem de verbalizar, de falar. Mas a mente e o coração está dizendo assim: Senhor, onde Tu estás? Que o Senhor não está vendo essa situação. Que o Senhor não está vendo meu filho com fome. Que o Senhor não está vendo as contas chegar. Que o Senhor não está vendo as contas vencerem, o aluguel vencer. Onde o Senhor está, que o Senhor não está vendo essa enfermidade piorar cada vez mais? Onde o Senhor está? A boca não fala, mas o coração e a mente está trabalhando. Está trabalhando. Diz a palavra que Jesus chama os seus discípulos. Jesus chama os seus discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles que estão o tempo todo com Ele. Aqueles que acompanhavam tudo. Aqueles que presenciavam todos os milagres e ações de Jesus. Jesus chama os seus discípulos e faz essa declaração: tenho compaixão dessa multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer, e se eu vos enviar de volta às suas casas em jejum, eles vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Aí entram os discípulos, aqueles que estão acompanhando Jesus em tudo, que estão perto de Jesus o tempo todo, e faz uma pergunta como essa: onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Aí Jesus pergunta: quantos pães tem? Eles responderam: 7. 7. A história se repete. Jesus orienta o povo a sentar-se, pega os pães, dá graças, parte e entrega aos discípulos para distribuir. Pega os poucos peixes, dá graças e também entrega aos discípulos para distribuir. E diz o texto que todos comeram até se saciar e ainda recolheram 7 cestos cheios. Aqui está o ponto central da minha ministração. Aqui, eu começo a revelar para você, da mesma maneira que foi revelado ao meu coração, o segredo da multiplicação. Nós estamos falando a respeito da segunda multiplicação. Diga bem forte: segunda multiplicação. Segunda multiplicação. Se é a segunda, houve a primeira, e os mesmos discípulos que estavam na primeira participaram da segunda. E em ambas as passagens, o mesmo problema, a mesma necessidade. Em ambos os textos, o mesmo problema e a mesma necessidade foi solucionado da mesma forma. Tanto na primeira multiplicação, quanto na segunda multiplicação, o problema foi solucionado da mesma maneira. Como? Jesus pega e chama os seus discípulos. Chama aqueles que ele confiava, aqueles que o observava,
que não tirava os olhos deles. E quando Jesus diz que tinha compaixão daquele povo, os seus discípulos, nós que andamos com ele o tempo todo, abre a boca e faz uma pergunta: onde, nesse lugar desabitado, nesse deserto, nós vamos encontrar comida para alimentar toda essa multidão? Sabe qual é o problema? Todos eles estavam presentes na primeira multiplicação, mas nenhum deles aprenderam qual era o segredo da multiplicação. Todos nós que estamos aqui já vivemos em alguma área das nossas vidas a multiplicação. Todos nós que estamos aqui já experimentamos a multiplicação em alguma área das nossas vidas. Só que nós temos a capacidade, evangelista Tiago. Nós, discípulos, temos essa capacidade, Bruno. Quantos aqui desejam uma casa? Oh, coisa boa, eu também. Ganhei uma casa, oh glória, consegui comprar minha casa, coisa boa, rapaz, eu já penso no dia, comprei minha casa, olha só a capacidade do discípulo, comprei a casa. Quem que foi que me deu a casa? Foi Deus. Quem me deu condições? Deus. Quem abriu as portas? Deus. Aí eu venho na igreja, o pastor Rafael me dá a oportunidade, Vaso, vai lá e dá o seu testemunho, conta lá o milagre, conta lá a bênção. Pastor Edson pega, sobe no altar, graça e paz, irmãos, vim contar um testemunho para os irmãos. Deus abriu uma porta para mim, e eu consegui comprar minha casa, a casa que eu tanto sonhei, que eu tanto desejava, de 3 quartos, o meu, da minha esposa e dos meus filhos, a garagem, tudo bonitinho. Deus me deu minha casa. Aí a igreja celebra. Uhul! Sim ou não? Sim. Olha a capacidade de um discípulo. Contei o testemunho. Desço do altar, vou para casa. Minha casa maneira, top, show de bola. Uhul! Quando eu vou na caixinha de correio, vai ter uma conta da Ampla. Ampla não, agora é Enel, né? Vou fazer uma propaganda de novo. Pego a conta, pastor. Quando eu abro a conta, o sangue de Jesus tem poder. Como é que eu vou pagar essa conta de luz agora? Meu Deus, eu vou ficar sem luz. O cara sobe no altar. Comprei um carro 0 quilômetro. Deus me deu o carro, abriu as portas, usou, tal, comprei o carro. Daqui a pouco ele se depara com um carnê. E o mesmo cara que subiu no altar para falar que Deus deu o carro para ele, vai começar a dizer: como é que eu vou pagar esse negócio aqui? O cara sobe e fala: Deus me deu. E depois ele fica: como é que eu vou pagar isso aqui? Como é que não, como é que eu vou pagar isso aqui? Como é que eu vou pagar isso aqui? Como que eu vou pagar esse negócio aqui? Nós temos a capacidade de subir no púlpito ou em qualquer outro lugar, estou dando exemplo porque nós gostamos de expor e dar o nosso testemunho, nós gostamos. Fui curado. E eu lembro até hoje, num desses cultos, né, sobrenaturais, que uma irmã profetizou para mim e falou: eis que te digo que te curo dessa asma hoje, varão. Te curo dessa asma hoje. Falei: cura? Estou curado. Fui para casa, peguei a bombinha. O que eu fiz com a bombinha? Lixo.
Virei para a amada varoa e falei, estou curado em nome de Jesus. Nunca mais toco nessa bombinha. Quando foi 1h da manhã, eu falei, filha, tem óleo ungido aí? Tem mania, né? Tem óleo aí? Tem, por quê? Estou passando mal. Unge minhas costas. Eu lembro, irmão, até hoje da oração dela e passando óleo. Era cada tapão nas costas. Eu acho que na oração dela ela queria falar assim, prepara logo e leva, Jesus. Prepara logo e leva. Nós temos essa capacidade de experimentarmos algo de Deus, presenciarmos algo de Deus, os milagres, as maravilhas. Nós temos essa capacidade e daqui a pouco parece que tem um apagão na mente. E a gente fica buscando, o que eu vou fazer para o meu 2017? O que eu vou fazer para 2017? Vou procurar o profeta, vou ler tal livro, vou participar de palestra motivacional, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí daqui a pouco está frustrado, aí daqui a pouco está ansioso, aí daqui a pouco está passando mal, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Parece que tem um bloqueio na mente e se esquece do segredo. Se esquece do segredo. Diz a palavra que Jesus pegou o pão e deu graça. Da primeira vez. Partiu. E distribuiu. E os discípulos estavam como? Olhando. Uau! Um milagre está acontecendo. Uma multidão está sendo alimentada. E eles de olho no milagre. E uma multidão sendo alimentada. Da segunda vez, novamente, Jesus pega o pão, dá graça, e parte, e distribui. E os discípulos estão como? Olhando, prestando atenção, de olho no milagre, olhando para o milagre. Aí você fala, poxa, presenciou uma vez, presenciou 2 vezes, aprendeu, descobriu qual é o segredo, agora ninguém mais segura os discípulos. Agora, meu irmão, ninguém mais segura, descobriu qual é o segredo da multiplicação, ninguém mais segura eles. Você está com a sua Bíblia aberta? Capítulo 8, a partir do versículo 14. Diz assim: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Não compreendeis ainda? Não compreendeis ainda? Eu em oração de manhã, essa palavra começou a vir forte no meu coração. E o Senhor começou a falar comigo: você ainda não compreendeu, meu irmão, porque não existe super-homem não, não existe crente experientão não, esse negócio, eu estou há 10, 20, 30 anos, meu irmão, quando Jesus pega para falar com a gente, sai de baixo, Ele vai falar, meu irmão. E o Senhor começou a falar comigo: não compreendeis ainda.
Aí eu fui ler o texto de novo, li o texto de novo, porque tem texto, meu irmão, que você tem que ler 10 vezes para entender. E você tem que ler de novo, e tem que ler de novo. Foi aí quando eu fui compreender, entender, que o segredo da multiplicação chama-se Jesus. Foi aí que eu fui entender que o segredo sempre foi Jesus. Sempre será Jesus. Nunca deixará de ser Jesus. Passou, o que eu preciso fazer para viver o tempo de coisas novas? Eu te apresento o segredo. O segredo chama-se Jesus. Relacionamento com Jesus. O que adianta o evangelista Tiago andar com ele, observar ele, ver os milagres dele e não entender? O que adianta, meu irmão, ver, presenciar milagres, prodígios, maravilhas, testemunhar e não entender? Porque o segredo, a fonte, sempre foi Jesus, porém os discípulos estavam com os olhos voltados somente para as mãos, para aquilo que ele estava fazendo. E não estava entendendo o princípio. Meu irmão, quando você deixa uma oferta no altar, você tem que entender o princípio. Qual o princípio? Estou entregando ela a Jesus. Quando você vem para a igreja, você tem que entender o princípio. Você veio aqui encontrar Jesus. Ai, hoje eu vou lá na igreja porque vai estar um pastorzão lá careca. Vai estar um pastorzão lá careca. Meu irmão, você veio aqui em busca de Jesus. Aquele que pode mudar a história da sua vida. Aquele que pode mudar a história da sua família. Aquele que pode tirar você da depressão, aquele que pode curar você, aquele que pode prosperar o seu caminho, aquele que abre portas, aquele que quando você está desesperado, às vezes desesperado, com a Bíblia na mão, desesperada, com a Bíblia na mão, Ele está do seu lado o tempo todo e você não compreende. Porque você está assim, eu preciso de um manto, eu preciso de um manto, eu preciso de um manto, de uma revelação para saber. E Ele o tempo todo do seu lado, eu estou aqui, 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 eu estou aqui. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui. E se Ele está aqui, é oportunidade de milagres. Se Ele está aqui, é oportunidade de curas. Se Ele está aqui, é oportunidade de portas abertas. Se Ele está aqui, creia, multiplicação virá sobre todas as áreas da sua vida, meu irmão. Pastor, o senhor está condenando os métodos? Você é doido? Não, senhor. Porque eu continuo lendo os meus livros. Eu continuo nas minhas campanhas. Mas eu preciso entender o princípio. Porque eu posso ler 1.500 vezes, descubra o poder da mente milionária. Mas se eu não souber quem é a fonte que prospera a minha vida. Porque, meu irmão, eu vivo sem os milhões. Como eu vivo até hoje sem os milhões. Eu vivo sem a casa própria. Como até hoje eu vivo sem a casa própria. Eu vivo sem o carro. Por isso que meu amado irmão Alex me abençoou hoje. Mas, meu irmão, eu não vivo sem Jesus, não.
segredo da tua vida nunca saiu de perto de você. O segredo do sucesso da sua vida nunca saiu de perto de você. Você entregou sua vida para Ele. Você fez uma aliança com Ele. Você desceu as águas e começou a declarar: a partir de hoje eu vou andar com Ele, andar com Ele, andar com Ele, andar com Ele, andar com Ele. Eu ando com Ele, 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 eu tenho Jesus, eu tenho Jesus. E esses dias eu estava falando uma das coisas que deixa muito crente irado, é quando ele é confrontado. Quer ver você deixar um crente nervoso? Chega e fala para ele assim: meu irmão, você não está orando. O cara vira homem de oração na hora. Quem disse para você que eu não oro? Quer deixar um cabra nervoso? Tu não lê a Bíblia não. Quem disse que eu não leio? Porque com a nossa boca a gente fala: eu estou com Ele, eu leio, eu oro, eu leio, eu oro, leio, eu oro, eu leio, eu oro, eu leio, medito, tal. Mas na hora que é para provar, meu irmão, eu acordo sempre de madrugada, e eu sempre faço assim com a mão do lado, né, para ver se minha baixinha está do lado, né? Aí se tiver, aí vou, abraço. Se eu tiver de pé, eu levanto, eu vou na cama, olho o Riquelme e fico olhando ele assim um tempão para ver a respiração dele. Está respirando. Raquel não tem jeito, parece uma sinfonia. Está viva, está bem. Eles não estão me vendo, estão dormindo. Não estão me vendo, eles estão dormindo, mas eu estou andando pelo quarto e eu estou assim, ó. Aí para não perturbar, que antes eu perturbava, antes eu profetizava dentro do quarto. Antes eu dava soco na cama orando e acordava a varoa. Agora eu estou sendo educado, eu saio do quarto. E eu gritava: Jesus, muda a história desse lugar, com todo mundo do meu lado dormindo. Esquecia, né? Eles não estão me vendo. Eu saio do quarto e vou orar. Você pode até não estar vendo. Você não está vendo. O ano começou e está caminhando, sabe? Parece que vai ser mais um ano, né? Mais um ano. Vai ser só mais um ano. 2017. Né? E eu vim aqui dizer para você que só será mais um ano se você não descobrir o segredo. Mas como hoje eu vim aqui contar para você que depois de velho eu fui descobrir que o segredo eu posso até não estar vendo, mas ele está aqui do meu lado. Ele está o tempo todo comigo, cuidando de mim, cuidando da minha família, cuidando dos meus negócios, cuidando da minha saúde. Ele está aqui, irmãos. Esse lugar é santo, esse lugar é consagrado. Você pode até não estar vendo, mas sinta a presença dele aí, meu irmão. Sinta a presença dele aí, meu irmão. Você está esperando algo acontecer na sua vida, um empresário bater na tua porta, uma correspondência chegar na tua casa falando que você ficou milionário, e o segredo está aí juntinho de você. Você está esperando ser sorteado naquela promoção que você se inscreveu. Eu vou ser sorteado, vai encostar um caminhão na minha porta. Você está aguardando isso acontecer, e o segredo está aí com você. Está aí com você, com você, com você. Jesus, nome precioso. Jesus, nome lindo. Jesus, maravilhoso. Jesus, conselheiro. Jesus, Deus forte. Jesus, Pai da eternidade. Jesus, Príncipe da paz. Jesus está com você. Jesus está com você. Jesus está na tua casa.
Jesus está conosco, meu irmão. Jesus. Com Jesus, encare qualquer método. Sem Jesus, desconfie deles. Com Jesus. E para mim terminar, eu termino aqui minha ministração. Eu creio muito no milagre. Muito. A gente vindo no carro, estava falando, eu creio muito. Meu irmão, tu não tem noção. Como eu vivo essa palavra expectativa mesmo. Eu vivo isso mesmo. Eu vivo tanto essa expectativa que eu fico assim, Senhor. E eu lembro de uma frase de Mike Murdock, quando ele disse que uma das maneiras da gente provar fé é com o ambiente de expectativa que a gente cria em torno. Uma das maneiras da gente demonstrar fé é um ambiente de expectativa. O que é ambiente de expectativa? As pessoas que estão ao meu redor sabem que eu estou esperando alguma coisa. Por isso que eu falo, vem milagre, 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 vem milagre. Eu creio, eu creio. Mas eu aprendi uma coisa também com essa experiência. E eu termino minha ministração aqui. Jesus disse para mim assim: tire os olhos do milagre. Rapaz, e isso foi um soco no meio do olhão mesmo, para tipo assim, ficar roxo, né? Mas sem mão. Jesus disse: tira os olhos do milagre. E olhe para o segredo dele. Tire os olhos do milagre. E olhe para o segredo dele. Porque você pode fazer a expectativa que for. Mas o milagre vem de quem? De Jesus. Porque quando ele acontecer, diga, vai acontecer. Fala mais forte, vai acontecer. Você vai chegar e vai dar um testemunho. Eu descobri um segredo. E esse segredo mudou a história da minha vida. E a partir do momento que eu comecei a olhar para esse segredo, eu não me esqueço da primeira, eu não me esqueço da segunda, não vou me esquecer da terceira, não vou me esquecer da quarta, porque se os discípulos estivessem realmente prestando atenção no segredo, na segunda multiplicação, tenho compaixão desse povo, porque muitos vêm de longe, temos que alimentar. Se eles tivessem prestado atenção no segredo, pelo menos um deles, lembra daquilo que ele fez na primeira vez lá? Lembra daquilo? Aqui, Senhor, toma o pão aqui, ó. Toma o pão aqui, ó. Tá aqui, ó. Só fazer aquilo que o Senhor fez na primeira vez e a multidão está alimentada. Está aqui, Senhor, o pão. Está aqui, Senhor, a oferta. O mesmo Deus que multiplicou a sua oferta na primeira, multiplicou na segunda, vai continuar multiplicando, vai continuar te abençoando. Você crê nisso? Diga amém. Então se coloque de pé, meu irmão. Se coloque de pé. Eu só quero orar com você. Eu quero orar com você. Porque todos nós que estamos aqui precisamos disso. Todos nós que estamos aqui. A gente precisa disso. Aprender que o segredo, na realidade, ele não é segredo. Que o segredo, na realidade, nunca foi segredo. Mas a gente faz, às vezes, ele se tornar um segredo. Porque a gente se esquece. Na verdade, não existe segredo. Existe Jesus Todo-Poderoso. Jesus Todo-Poderoso. Não feche os teus olhos. Jesus, nós declaramos o teu nome, Jesus.
porque cremos no teu poder. Ah, Senhor, como nós cremos. Perdoe muitas das vezes a nossa falta de fé. Perdoe, Senhor Deus, a nossa incredulidade, Senhor Deus, que faz com que nós venhamos focar tanto no problema, focar tanto na necessidade, focar tanto no milagre que a gente precisa. E se esquecer que a fonte sempre será o Senhor, porque Tu és uma fonte de suprimento inesgotável. Tu és uma fonte de suprimento inesgotável, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Ah, Senhor Deus, nós estamos debaixo de uma palavra profética, que nós iremos viver, Senhor, coisas novas, coisas novas, coisas novas, e nós tomamos posse dessa palavra, nós cremos nessa palavra, porque Jesus está nas nossas vidas, Jesus está nas nossas vidas, e vai acrescentar tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Jesus, Jesus, Jesus. Começa a declarar bem forte, Jesus. Começa a declarar bem forte, Jesus. Porque quando você declara Jesus, Ele trabalha na sua vida. Quando você declara Jesus, milagres acontecem. Quando você declara Jesus, meu irmão, curas extraordinárias acontecem. Quando você declara Jesus, a salvação de vidas, transformação. Jesus, Jesus, se relacione com Jesus, 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 Cristo de Nazaré. Jesus, Jesus. Aplauda ao Senhor bem forte.